A torcida palmeirense está em alerta, mas o que poucos sabem é que Abel Ferreira já transformou a preocupação em um plano de mestre. As lesões que assombram o início de ano do Verdão não são um problema, e sim a oportunidade que o Mister estava esperando para blindar o elenco e prepará-lo para o auge. Prepare-se para ver o Palmeiras mais forte do que nunca. O início de temporada do Palmeiras tem gerado ansiedade entre os torcedores. A cada boletim médico divulgado, cresce a sensação de que o Verdão pode estar caminhando para uma crise. Vitor Roque sentiu dores musculares, Facundo Torres precisou ser poupado, Jefté não conseguiu completar um treino, e a lista não para por aí. Mas enquanto a torcida se preocupa e os especialistas levantam questionamentos sobre a preparação física do elenco, Abel Ferreira observa tudo, com a calma de quem já viveu situações semelhantes e sabe exatamente o que está fazendo. O técnico português não é apenas um treinador vencedor, ele é um estrategista completo, alguém que enxerga além do óbvio e transforma adversidades em oportunidades. E é exatamente isso que está acontecendo agora no Palmeiras. O que muitos consideram um problema gravíssimo, Abel Ferreira enxerga como a chance perfeita para executar um plano que poucos técnicos no futebol brasileiro teriam a coragem ou a competência para implementar. Um plano que pode transformar este Palmeiras em uma verdadeira máquina de guerra nos momentos decisivos da temporada. Para entender a genialidade por trás dessa estratégia, precisamos voltar algumas semanas, para o momento em que Abel Ferreira expressou publicamente sua preocupação com a pré-temporada extremamente curta que o Palmeiras teve. Diferente de anos anteriores, quando o clube conseguia programar uma preparação mais robusta, desta vez, o calendário apertado e os compromissos iniciais forçaram uma compactação do período de treinos. Abel sabia que isso poderia cobrar seu preço, e não hesitou em alertar a diretoria e a imprensa sobre os riscos. O Palmeiras ligou o alerta para as lesões desde o primeiro dia de trabalho. Abel Ferreira, em suas coletivas de imprensa, deixou claro que perder jogadores neste momento inicial seria praticamente inevitável. Ele conhece profundamente a fisiologia do atleta de alto rendimento e sabe que quando você reduz o tempo de preparação, o corpo precisa de mais tempo para se adaptar às cargas intensas de trabalho. E foi exatamente o que começou a acontecer. Vitor Roque, uma das principais contratações do Verdão para a temporada, sentiu o peso dessa transição abrupta. O jovem atacante, que veio de uma rotina completamente diferente, precisou ser gerenciado com cuidado redobrado. Facundo Torres, outro reforço de peso, também entrou na lista de preocupações. O uruguaio chegou ao Palmeiras cercado de expectativas, mas seu corpo pediu tempo para se adaptar à intensidade dos treinos comandados por Abel Ferreira. Quem acompanha o futebol europeu sabe que o técnico português é conhecido por suas sessões de treinamento extremamente exigentes, que testam os limites físicos e mentais dos jogadores. Para atletas que estavam em outro ritmo, essa adaptação não seria simples nem rápida. Jefté completou o trio de preocupações recentes. O lateral, peça importante no esquema tático de Abel, também demonstrou sinais de sobrecarga muscular. E aqui começa a ficar claro o padrão. Não estamos falando de lesões graves, daquelas que tiram um jogador por meses. Estamos falando de fadiga muscular, de pequenos desconfortos, de um corpo pedindo tempo para se fortalecer. E é justamente neste ponto que a genialidade de Abel Ferreira começa a se revelar. Mas a situação que o Palmeiras enfrenta vai além desses 3 casos recentes. A lista de desfalques que ninguém esperava começou ainda antes, e inclui nomes que seriam titulares absolutos em qualquer formação do Verdão. Lucas Evangelista, uma das revelações da última temporada, iniciou o ano no departamento médico. O meia, conhecido por sua capacidade de marcação e distribuição de jogo, é peça fundamental no meio-campo palmeirense, mas precisou ficar de fora dos primeiros compromissos. Figueiredo, jovem promessa da base alviverde, também está na lista de indisponíveis. O atacante vinha sendo preparado para ganhar mais minutos nessa temporada, mas uma lesão no final do ano passado acabou se estendendo para este início de ano. Paulinho, o centroavante que já provou seu valor vestindo a camisa do Palmeiras, igualmente começou a temporada no departamento médico. E como se não bastasse, Felipe Anderson, contratação de alto nível técnico que chegou para agregar qualidade e experiência ao setor ofensivo, também enfrentou problemas físicos logo de cara. Um cenário que parecia desolador para qualquer outro time. 7 jogadores importantes lidando com questões físicas no início da temporada seria motivo de desespero para a maioria dos clubes brasileiros. A tendência natural seria entrar em modo de crise, buscar soluções emergenciais no mercado, pressionar o departamento médico por respostas rápidas e forçar retornos prematuros. Mas Abel Ferreira não é como a maioria dos treinadores. Ele não opera no desespero. Ele opera na estratégia. Enquanto jornalistas especulam sobre uma possível crise física no Palmeiras, enquanto torcedores debatem nas redes sociais sobre a competência da preparação física, Abel Ferreira trabalha silenciosamente em um plano muito maior. O técnico português sabe que o futebol moderno não se vence apenas com talento. Ele se vence com planejamento, com ciência,
com uma compreensão profunda de periodização e preparação física. E mais importante ainda, ele se vence sabendo escolher o momento certo para estar no auge. É aqui que a perspectiva muda completamente. A derrota das lesões se torna a chave para o sucesso futuro. Enquanto muitos veem apenas problemas, Abel Ferreira enxerga exatamente o tempo necessário para recarregar as baterias de seu elenco. O Palmeiras não é um clube qualquer. A estrutura do Verdão está entre as melhores do continente. O Centro de Excelência da Academia de Futebol oferece recursos que pouquíssimos clubes sul-americanos possuem, e Abel Ferreira sabe como usar cada um desses recursos a seu favor. A comissão técnica de Abel não é composta apenas por auxiliares que repetem ordens. São profissionais altamente qualificados, muitos com formação europeia, que entendem de biomecânica, fisiologia do exercício, nutrição esportiva e recuperação muscular. Cada lesão, cada desconforto muscular, cada afastamento temporário está sendo tratado não apenas como um problema a ser resolvido, mas como uma oportunidade para fortalecer aquele jogador de forma definitiva. O Palmeiras está usando cada caso para blindar o elenco. Quando Vitor Roque sentiu desconforto muscular, a resposta não foi simplesmente tratá-lo para voltar o mais rápido possível. A resposta foi: vamos aproveitar este momento para fazer uma avaliação completa de suas condições físicas, identificar pontos de fragilidade, trabalhar fortalecimento muscular específico, ajustar cargas de treino e garantir que quando ele voltar, estará não apenas recuperado, mas mais forte do que estava antes. O mesmo raciocínio se aplica a todos os outros jogadores que estão passando por esse processo. Abel Ferreira sabe que o futebol brasileiro tem um calendário massacrante. Ele sabe que em alguns meses o Palmeiras estará disputando competições em múltiplas frentes, com jogos a cada 3 ou 4 dias. Ele sabe que nesse momento, quando os jogos importantes começarem a se acumular, não haverá tempo para uma preparação física adequada. Por isso, ele está usando este início de temporada, com jogos ainda de menor pressão, para fazer exatamente o oposto. Está estendendo a pré-temporada para aqueles jogadores que precisam. É uma pré-temporada individualizada, científica, estratégica. Enquanto outros times já estão rodando seus titulares em jogos atrás de jogos, desgastando seus principais jogadores desde janeiro, o Palmeiras está fazendo um trabalho de base que pagará dividendos enormes lá na frente. Abel está construindo fundações sólidas, está garantindo que cada jogador do elenco tenha a preparação física ideal para suportar a maratona que virá. E aqui está o detalhe que faz toda a diferença. Abel Ferreira não está apenas tratando lesões, ele está prevenindo as lesões que viriam no futuro. Estudos científicos mostram claramente que a maioria das lesões musculares no futebol acontece por fadiga acumulada. Quando um jogador não teve preparação adequada e é submetido a cargas intensas de forma repetida, eventualmente o corpo cobrará o preço. Abel está fazendo o trabalho duro agora para que seus jogadores não quebrem depois, justamente quando mais precisará deles. Observe a genialidade do timing. Estamos em janeiro, fevereiro. Os jogos ainda são da fase inicial do Campeonato Paulista. Competição importante, mas que não define títulos continentais. O Palmeiras tem elenco qualificado o suficiente para competir mesmo sem alguns titulares. E enquanto isso, Abel está transformando o que seria uma fraqueza em força. Está usando este período para garantir que, em um mês, quando as competições mais importantes ganharem tração, o time estará no seu ápice físico, mais forte do que nunca. A verdade é que Abel Ferreira, com sua genialidade tática, está transformando as lesões em uma poderosa pré-temporada estendida. Cada jogador que sai para tratamento está, na verdade, entrando em um programa intensivo de fortalecimento e preparação. A equipe médica e a preparação física estão trabalhando em conjunto para ajustar cada atleta, identificar vulnerabilidades, corrigir desequilíbrios musculares, melhorar flexibilidade, aumentar resistência e potência. É um trabalho minucioso, científico, que em clubes europeus de elite é rotina, mas que no Brasil ainda é raro ver sendo aplicado com tanta precisão. Abel está usando a estrutura de ponta do Palmeiras para fazer algo que poucos técnicos brasileiros fariam. Está sacrificando resultados imediatos em prol de uma preparação superior para os momentos decisivos. Ele sabe que ninguém lembrará se o Palmeiras teve dificuldades no Paulistão de fevereiro, mas todos lembrarão se o Verdão conquistar a Libertadores em novembro, com um time fisicamente superior, capaz de dominar adversários que estarão exaustos, enquanto o Palmeiras estará no auge. O que parecia uma fraqueza é, na verdade, a estratégia secreta para um Palmeiras imbatível. Enquanto outros times gastam suas energias desde janeiro, o Palmeiras está se preparando metodicamente. Enquanto adversários forçam retornos prematuros e acumulam fadiga em seus elencos, Abel Ferreira está construindo uma máquina preparada para funcionar no momento exato. É uma abordagem de longo prazo em um futebol que geralmente só pensa no jogo da próxima semana.
E não se engane, Abel Ferreira já provou que sabe exatamente o que está fazendo. Desde que chegou ao Palmeiras, ele acumulou títulos justamente porque entende melhor que qualquer outro técnico brasileiro como gerenciar um elenco ao longo de uma temporada completa. Ele sabe quando poupar, quando apertar, quando rodar o elenco, quando manter a base. Suas conquistas não são acidente, são resultado de um trabalho meticuloso, científico, planejado nos mínimos detalhes. O Palmeiras de Abel Ferreira não vence apenas porque tem bons jogadores. Vence porque tem um sistema, uma filosofia, um método. E este método inclui saber que a preparação física é tão importante quanto a tática. Inclui entender que um jogador bem preparado rende muito mais que um jogador talentoso, mas desgastado. Inclui ter a coragem de fazer escolhas difíceis no presente, para garantir sucesso no futuro. Então, quando você ver mais um boletim médico do Palmeiras, não entre em pânico. Quando você ler que mais um jogador está fazendo trabalho diferenciado, não veja isso como problema. Veja como parte do plano. Abel Ferreira está orquestrando uma sinfonia, onde cada nota tem seu tempo exato, onde cada instrumento entra no momento certo. E quando todos os instrumentos estiverem afinados, quando todos os jogadores estiverem no auge de suas condições físicas, o Palmeiras vai tocar uma música que os adversários não conseguirão acompanhar. A temporada é longa, massacrante, implacável. Mas Abel Ferreira não está correndo uma corrida de 100 metros, ele está correndo uma maratona. E ele sabe que maratonas não se vencem com explosões nos primeiros metros. Vencem-se com ritmo, estratégia, preparação e sabendo administrar energia para ter força quando realmente importa. Os adversários do Palmeiras vão descobrir isso da pior maneira possível, enfrentando um time que está fisicamente superior exatamente nos jogos decisivos. Você está pronto para ver o Palmeiras dominar? Porque o que está acontecendo agora, nas sombras do departamento médico e nos campos de treinamento da academia de futebol, é a preparação para algo grandioso. Abel Ferreira está construindo não apenas um time competitivo, mas uma verdadeira máquina de conquistas. Um elenco que chegará aos momentos decisivos da temporada com condições físicas superiores a qualquer adversário. Um time que será capaz de jogar em alta intensidade quando outros já estarão exaustos. Um Palmeiras que será literalmente mais forte do que nunca. Compartilhe essa notícia e mostre para todo mundo que o Verdão está mais forte do que nunca. Porque enquanto os desavisados se preocupam com lesões de fevereiro, os verdadeiros palmeirenses sabem que Abel Ferreira está preparando as glórias de novembro. E quando os títulos vierem, quando o Palmeiras estiver levantando taças com um elenco fisicamente dominante, todos vão entender que aquelas lesões do início do ano não foram problemas, foram investimentos. Investimentos que pagaram os melhores dividendos possíveis. Títulos, glórias e a consolidação do Palmeiras como a maior potência do futebol brasileiro.